Graça e paz, igreja. Estamos começando mais uma lição, da nossa escola bíblica. É a última lição dessa revista aqui, a verde de multiplicação, porque a nova já chegou. Nós já estamos com a revista nova, está aqui, a nossa roxinha. E hoje sou eu que estou aqui no comando da escola bíblica, porque o nosso pastor foi visitar os seus pais e me incumbiu de dar a lição de hoje. E é um prazer estar aqui à frente, falando, dando essa lição, que é tão importante para nós. Essa lição de hoje é a lição número 13, que diz assim: imposição de mãos, unção com óleo, implicações. É uma lição dada pelo pastor Eliezer Corrêa de Souza, uma lição valiosa, maravilhosa, que nós vamos estudar essa noite. E o texto áureo diz assim, ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Lucas 4:40. E aqui, os objetivos dessa lição: conhecer a prática bíblica da imposição de mãos e da unção com óleo, e perceber a importância dessa prática na igreja neotestamentária e praticar. Quem pode exercer esses ofícios? Vejamos na prática. Amém, igreja? Bom, o texto bíblico inspirativo aqui está no livro de Atos 19:6, Hebreus 6:1 e 2, Tiago 5:14-15. E começamos assim: quando Paulo lhe pôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Hebreus 6:1-2. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de Atos, que conduz à morte de fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Tiago 5:14 e 15. Entre vós há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unja com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, será perdoado. Essa é a nossa lição de hoje, que o Senhor trouxe aos nossos corações, falando sobre imposição de mãos, sobre unção com óleo. Nós vamos conhecer, ter um conhecimento maior sobre essas práticas, sobre que era comumente usado nos tempos antigos, no Novo e no Velho Testamento. As pessoas usavam muito a imposição de mão, o óleo, para a cura, para a cura dos enfermos, para colocar sobre as feridas. Então nós vamos conhecer esses hábitos, como que eram antigamente, como que acontecia, e como ele está sendo usado hoje em dia, como são praticados hoje em dia, E isso nos dá uma clareza muito grande, nos traz uma clareza muito grande a respeito, porque se alguém não conhecia, vai passar a conhecer, o que você tem a seu favor, aquilo que o Senhor nos deu, a imposição de mão, orar sobre o teu irmão, orar sobre a tua casa, sobre a tua família, se impor naquilo que o Senhor nos deu, naquilo que o Senhor deixou para nós, E a introdução dessa lição é: as práticas de ungir e impor as mãos eram muito comuns no Antigo e no Novo Testamento, tanto que o escritor aos Hebreus escreve aos seus leitores dizendo que isso faz parte dos rudimentos dos ensinos elementares do Evangelho de Cristo e que os crentes deveriam prosseguir para alcançar a maturidade. Hoje, quem sabe, discordaríamos do escritor aos Hebreus pelo fato de termos tantas pessoas fazendo lambança com óleo ungido. Alguns pastores poderiam até abrir uma empresa de importação de óleo de Israel, pois a venda de óleo ungido de Israel e de água do Rio Jordão se tornou uma fonte de renda lucrativa. Também encontramos um número considerável de cristãos que não conhecem o valor
e o princípio da imposição das mãos, e deixam de ser instrumento de transmissão de bênção por ignorarem a autoridade e o poder que Jesus colocou em suas mãos. Diante da necessidade de entendermos um pouco mais a respeito da prática da imposição das mãos e unção com óleo, vamos abordar a base bíblica para a unção com óleo e para a imposição de mãos, e que pode ungir e impor as mãos sobre as pessoas. Nós vamos conhecer aqui, irmãos, nós vamos estudar e aprender sobre esse movimento, né? Quem pode ungir, quem pode fazer a oração com imposição de mão, né? Vamos conhecer, né, como fazia, como acontecia, como era que isso tudo acontecia e o que acontece hoje em dia, né, irmãos? Nós sabemos que o autor aqui falou, né, que hoje em dia tem muitos pastores e muitas igrejas fazendo lambança com a unção, né? Ungindo pessoas de qualquer jeito, de qualquer maneira, pessoas sem nenhum mínimo conhecimento da palavra de Deus, sendo ungido a pastores, a presbíteros, a diáconos, né? Sem ter o mínimo de responsabilidade no altar do Senhor, né? E isso é grave, isso é urgente a gente conhecer e saber como é que a gente tem que fazer isso, né? Ter essa clareza, ter esse conhecimento, né, de como a gente deve se comportar, da forma que a gente tem que agir na casa do Senhor. Porque não é que nós estamos no altar do Senhor que a gente tem que fazer de qualquer jeito, não. Tudo temos que ter o conhecimento para fazermos. E aqui ele vai nos dar essa direção, essa diretriz aqui de como a gente deve se comportar e como a gente deve agir nessa situação. Primeiro tópico, a unção com óleo. A unção com óleo no Antigo Testamento tinha uma função específica, que era consagrar, tornar algo sagrado para Deus. Contudo, podemos encontrar pelo menos 4 aplicações do óleo na Bíblia. A primeira, a unção sacerdotal. O que é a unção sacerdotal? É algo específico para os sacerdotes. Vemos Moisés recebendo as instruções de Deus quanto à imposição e à aplicação do óleo. Êxodo 30, 22 e 33. Neste texto, há 3 coisas que podemos observar, né? Aqui já começa, né, irmão? A unção sacerdotal. Olha a diferença de cada uma delas. E preste bastante atenção, irmão, para a gente ter o conhecimento disso. Todo objeto que recebesse a aplicação do óleo pertenceria ao Senhor, seria sagrado. Invariavelmente, pessoas que ungem bens e objetos não têm ideia de que estão tomando aquilo sagrado para Deus. Acham simplesmente que estão abençoando seus bens. Olha a diferença, né? Aqui, esse algo, ele é específico para os sacerdotes. Foi assim que Moisés recebeu, né? E é quando você pega esse objeto, né? Quando você pega essa coisa de unção, de ungir esse objeto, você não tem noção, nós não temos noção de que isso é sagrado. É de Deus para o sacerdote, não é nós. É dele para o sacerdote dele, é Deus que está dando aquele sacerdote para ele. Então é o Senhor que pode fazer isso, né? Os sacerdotes deveriam receber essa unção que os definiria como sagrados ao Senhor, pertencente a Ele. Neste caso, e com esse óleo, só os sacerdotes deveriam ser ungidos. Nenhum outro homem poderia ser ungido com óleo sacerdotal. O óleo não deveria ser aplicado, ou seja, não deveria ser feito nenhum tipo de óleo com essa mesma composição. Olha, irmãos, para você ver o tanto que é sério, né? Essa unção sacerdotal, né? Era do sacerdote para Deus e de Deus para o sacerdote. É uma coisa muito, muito separada, né? É uma coisa muito só na intimidade. Quem tem essa intimidade com Deus, separado de Deus, que Deus separou para aquilo, para o sacerdote, para estar em cima do altar, para ser o líder daquele altar, o líder daquele povo. Então, só o Senhor poderia usar, só o Senhor pode usar, né? Então, assim, e as pessoas fazem essa confusão, usam o óleo de qualquer forma, de qualquer maneira, ungindo qualquer um, e você está vendo a diferença da coisa, como é que é.
por isso que é bom a gente ter o conhecimento, é por isso que é bom a gente estar na escola bíblica, para a gente ter esses conhecimentos, para que nós não caímos em erro, né? Para que a gente possa agir corretamente no altar do Senhor. É interessante que o salmista no Salmo 133, 2, diz que a unidade do povo de Deus é como esse óleo precioso descendo em abundância sobre a cabeça, barba e as vestes de Arão. Né, os irmãos podem muito bem ver, né, quando o Senhor consagra Arão ali, aquele óleo vem sobre a cabeça de Arão e aquele óleo começa a se derramar, né, na cabeça dele, passa pela barba, vem descendo todo o corpo, lá nos pés cai. Ali ele está banhado sobre aquele óleo, banhado sobre aquela unção. Aquilo ali representa o sacerdócio dele, ali representa que ele é escolhido de Deus, que ele foi escolhido do Senhor, né? Ali tem uma separação, ele é escolhido para estar no sacerdócio, ele é escolhido de Deus para levar a palavra de Deus de uma forma mais íntima com o Senhor, separado do restante. Não, mas o Senhor não me ama, não, o Senhor nos ama, mas o Senhor separa aqueles que Ele quer para levar a sua palavra com mais vigor, né? Isso não quer dizer que Ele não nos ama, que Ele não nos quer por perto, não, quer sim, mas tem uns que são separados, tem uns que são especiais, né? Os dons que o Senhor deu para eles sobressaiu, de tal maneira que o Senhor quis para que fizesse a obra, né? De forma diferente, então essa unção ela é diferente. 2, a unção de reis, vamos encontrar Samuel ungindo tanto a Saul quanto a Davi como reis. 1 Samuel 10:1, 16 e 13. Aliás, Davi recebeu 3 unções. Na casa de seu pai Jessé, 1 Samuel 16:13. Em Hebrom, para ser rei de Judá, 2 Samuel 2:4. E em Hebrom novamente, para ser rei sobre todo Israel. Esta unção separava alguém para o ofício de rei, consagrava alguém para uma missão específica, no caso, para governar o povo de Deus. Geralmente o sacerdote recebia a missão de ungir um novo rei, né? Então você vê, essa unção também servia para fazer essa separação, né? Era passado de reis esse reinado, né, do povo de Israel, igual Davi. Davi já foi ungido na casa dele, quando criança ali já foi ungido, já recebeu a unção do Espírito Santo. Ele já era separado para essa missão, embora talvez ele não soubesse, mas ele já era separado, né? E aí quando ele chega em Hebrom, ele também é consagrado, né, para ser rei de Judá, né? Rei de toda Israel, rei de todo o povo de Deus. É algo maravilhoso, é algo alcançado ali pela graça de Deus. Então, quando ele alcança isso, aí o Samuel vai lá e o consagra rei, né? E essa consagração é com esse óleo, é especial também, porque ele é ungido, é um homem de Deus, é um homem que vai levar, é um homem que vai carregar uma nação, que vai carregar um povo. Então, ele tem que ter essa unção especial, esse poder de Deus sobre ele, essa intimidade do Senhor com ele, né? Davi ele tinha essa intimidade com Deus, embora aconteceram vários erros, várias coisas no meio do caminho do reinado do rei Davi, mas ele era o menino dos olhos de Deus, ele era escolhido do Senhor, ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele temia o Senhor, porque ele era ungido de Deus, um separado de Deus, né? Então nós vemos essas diferenças, né? Tem muita diferença, irmãos, de quem é separado, de quem é ungido do Senhor, né? E isso acontece, sabe por quê? Pela nossa obediência a Ele, pelo nosso andar com o Senhor, pelo valor que nós demos às coisas do Senhor. Embora todos os erros de Davi, mas Davi, ele tinha um temor, ele tinha um tremor do Espírito Santo de Deus. Ele não avançava além. Terceiro, a unção como marca de hospitalidade. Era comum na Palestina, quando alguém recebia um hóspede ou viajante, ungí-lo com azeite de oliva. Isso estava ligado à cultura da religião. Jesus, na casa de Simão, o fariseu, disse a este: entrei em tua casa e não me ungiste a cabeça com óleo?
Então isso era comum, irmãos, naquela época era comum. Na época do Velho Testamento, as pessoas chegavam na sua casa e antes de entrar era ungido, te ungia com óleo. Isso representava que ali você era bem-vindo naquele lugar, você era bem-vindo naquela casa, né? E quando Jesus chega ali na casa de Simão, e aí ele estranha, né? Porque ele não ungiu ele com óleo. E ele faz essa pergunta: eu entrei na sua casa e você não me ungiu com óleo? Então isso era comum entre eles. Isso era porque você era bem quisto, você era bem recebido naquele lar, naquela casa, você era bem-vindo. Era a maneira que eles tinham para te receber, né? Então assim, nos países árabes que eu já morei, quando você vai na casa de um árabe, a primeira coisa que eles vêm é te oferecer um chá. Eles te oferecem um chá. Se você não toma aquele chá, isso quer dizer que você não gostou da casa da pessoa e nem deles, não se agradou. Então, nunca entre na casa de um árabe, se ele te oferecer alguma coisa, pelo amor de Deus, coma o que ele te oferecer ou beba o que ele te oferecer. Porque isso está dizendo que é bom grado, né? Que você está sendo aceito na casa dele, que você é bem-vindo. Então, coma, sempre coma. Tem sempre isso. A unção medicinal. Encontramos o samaritano da parábola aplicando vinho para esterilizar e o óleo, valor terapêutico, sobre o pobre viajante, assaltado e jogado à beira do caminho. Lucas 10:34. Creio que este contexto medicinal que o óleo deveria ser aplicado, de forma simbólica na unção dos enfermos, conforme Tiago 5:14. Os discípulos na missão que receberam de Jesus ungiu os enfermos com óleo conforme Marcos 6:13. Né? Essa unção medicinal, as pessoas usavam o óleo para colocar sobre as feridas dos enfermos, não é porque o óleo ia curar. Quem cura é o Senhor. Quem cura é o Espírito Santo de Deus. É o Senhor que nos dá esse poder de cura, de impor as nossas mãos para curar. Não é o óleo em si. Não é porque colocou o óleo que o óleo vai ser o óleo curador, não. Quem cura é o Senhor, mas eles usavam isso como alento, né, para as feridas das pessoas. Então eles passavam o óleo, né, eles ungiam com o óleo, eles colocavam o óleo. Mas hoje em dia o povo está vendendo os óleos, né, irmãos? Caríssimo, né? Ungindo óleo, sei lá da onde. Só um minutinho. Então, esse óleo, essa unção desse óleo, era uma coisa simbólica, não era uma prática que Jesus usava para curar as pessoas. Não era isso, né? Era mais para unção, para um alento daquela pessoa. Não era para cura, que o óleo não cura. O óleo em si ele não cura. Quem cura é o Senhor, né? A Igreja Católica Romana, a partir do século X, passa a usar essa unção como extrema unção, aplicada em enfermos à beira da morte, para prepará-los para a salvação. Segundo a Igreja Católica Romana, o enfermo que já não pode mais expressar a sua confissão é perdoado a receber a extrema unção, tornando-a um sacramento, algo que vincula as pessoas e até mesmo a salvação a um rito exterior. Não cremos que sacramento algum ajude na salvação de quem quer que seja. Por isso, não chamemos de sacramento, mas sim de ordenanças. Entendemos que Jesus deixou apenas 2 ordenanças para a sua igreja: o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Essas são as 2 ordenanças deixadas por Deus. Sacramento não é ordenância, né? Não entendemos assim, porque na palavra de Deus isso não está como uma ordenância, mas sim o batismo e a ceia do Senhor, né? Assim nós entendemos, né? Na palavra, lendo na palavra do Senhor e buscando na palavra do Senhor, né? Entendemos que Jesus deixou as 2 ordenanças, né? É o batismo nas águas e a ceia do Senhor, e que elas não têm poder salvífico, né? Pelo contrário, são evidências da salvação. Convém lembrar que os cristãos, a partir do Novo Testamento, têm uma unção especial e está acima de qualquer outro tipo de unção. 1 João 2:20 e 2:27, né? Ou seja, esse sacramento,
que a Igreja Católica usa, a extrema unção, né, aplicada quando alguém está na beira da morte, que vai morrer, isso não é uma ordenância, né? A igreja não entende isso. Na nossa Bíblia, na nossa contexto bíblico, não entendemos isso, né? Mas que a ceia do Senhor, a Santa Ceia, né? O batismo nas águas, sim, ele é uma ordenância do Senhor. Não é que te salva, mas que o batismo, que a pessoa que aceita Jesus, ele batiza para se renovar no Senhor, para ser nova criatura, né? A partir daquele momento, você sai da vida que você existia, que você tinha anteriormente, e você passa para a vida eterna, para a luz, né? Ali você nasce de novo na palavra de Deus, ali você se renova no Espírito Santo de Deus, e é assim que nós entendemos, né? Que a palavra de Deus fala, né? E a aplicação desse primeiro texto aqui. Você conseguiu distinguir os tipos de unção? Qual o tipo de unção que temos recomendação neotestamentária para usar? Porque nós, evangélicos, não praticamos a extrema unção. Fica aí a seu critério, aí você vai ler e vai pensar, né, irmãos? O segundo tópico que nós temos aqui, a imposição das nossas mãos, né? A imposição das mãos também é uma prática que encontramos desde o Antigo Testamento. Impor as mãos tem a ver com a transmissão de bênçãos, né, espirituais que temos e recebemos para outras pessoas. É como se estivéssemos canalizando bênçãos, dons e responsabilidades. Vamos observar em quais situações encontramos a imposição das mãos, né? A imposição das mãos é isso, irmãos. É quando você vai transmitir essa bênção para o irmão, para a pessoa que está do seu lado, a pessoa que está enferma. Você está transmitindo as bênçãos do Senhor para ela. Quando você impõe, quando você ora para essa pessoa, você está desejando bem, você está jogando bênção, misericórdia do Senhor sobre essa pessoa. Então, nós vamos entender agora esse tipo, né, que encontramos na palavra de Deus. Primeiro, para transmitir bênçãos, Gênesis 48, 11, 20. Os patriarcas abençoavam seus descendentes através da imposição das mãos. As bênçãos e promessas de Deus para Jacó foram transmitidas aos seus descendentes, né? O pai de Jacó transmitiu a ele, né, sobre imposição de as bênçãos. Jacó fez a mesma coisa com seus filhos, e assim os descendentes acontecia normalmente, né? Os patriarcas passavam essas bênçãos para os filhos com imposição de mão, para que eles recebessem a graça de Deus, para que eles tivessem prosperidade, para que eles tivessem saúde, para que eles tivessem um bom casamento, uma boa família, uma boa conduta diante do Senhor. E eles praticavam, e isso era comum, né? Para transmitir autoridades, número 27, 18, 20. Neste texto, encontramos Moisés impondo as mãos sobre Josué e lhe transmitindo a autoridade e a unção que possuía para seu discípulo, a fim de capacitá-lo a continuar sua obra. A gente viu também lá, né, Moisés fazendo isso com Josué, quando ele já estava bem velho, quando ele já estava se despedindo. Ele passou o cajado para Josué, passou a bênção para Josué, falou: ó, estou indo, mas a minha bênção eu estou deixando para você, né? A autoridade, o poder para você levar essa nação, esse povo eleito, esse povo de Deus que está aqui no meio desse deserto. Então, ele passou essa bênção para Josué, né? E isso era comum, eles faziam isso todo o tempo, né? E isso fazia com que ele se capacitasse mais para continuar a obra do Senhor. E ela teria continuidade, né? Que ela não parasse nunca. Terceiro, para que pessoas recebam o batismo como Espírito Santo. Atos 19, 6. Encontramos o apóstolo Paulo orando com imposição de mãos para que os discípulos que ele havia encontrado em Éfeso recebessem o batismo como Espírito Santo, né? Também com imposição de mãos. Paulo usou, né, para abençoar os discípulos, né, em Éfeso, né, com o batismo no Espírito Santo. Ele fazia com a imposição de mãos, para que eles pudessem ter
ter prosperidade no seu caminho, conhecimento do Senhor, né? Que eles pudessem levar a palavra de Deus com maturidade, com respeito, com dignidade. Quarto, para transmitir um dom espiritual, segundo Timóteo 1:6, o apóstolo Paulo diz aos discípulos, diz ao seu discípulo Timóteo, que não deve ignorar o dom que recebeu com a imposição das mãos, né? Ele estava advertindo Timóteo, olha Timóteo, né? Não se deve ignorar, né? O dom que você recebeu com a imposição das mãos. Então a imposição das mãos é muito importante, né? Nós vemos isso acontecer. Quinto, para separar o ministério, Atos 6:6 e 1 Timóteo 5:22. Nestes dois textos, temos a referência da imposição de mãos como marca de separação para o ministério, sendo que, em 1 Timóteo 5:22, o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo que não se precipite em separar alguém para o ministério, que ele deve ser cuidadoso, zeloso, antes de impor as mãos e separar alguém para alguma função específica na igreja. Portanto, encontramos a imposição de mãos por toda a Bíblia e sempre ligados à transmissão de alguma bênção, de algum dom ou da consagração para alguma tarefa, né? Aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele chega para Timóteo e fala, Timóteo já queria impor a mão sobre a cabeça das pessoas para poder receber esse ministério, e ele já vai advertindo, né? Antes disso, né, você tem que ter o cuidado, tem que saber quem é essa pessoa que você vai impor as mãos sobre ela, que você vai transmitir o poder de Deus, que você vai dar unção para essa pessoa, né? E aí ele fala, antes disso, você tem que conhecer a pessoa. E nesse conhecimento, tem 3 coisas que diferem, né, para você saber quem é uma pessoa antes de ungí-la. Né? Primeira coisa, quem ele é na sua casa, no seu lar. Porque o nosso primeiro ministério é o nosso lar, é a nossa casa. Quem você é no seu lar, na sua casa, com a sua família. Segunda coisa, quem você é fora do seu lar. Lá fora, no mundo, na sua escola, na sua universidade, no seu trabalho, na rua. Quem você é lá fora. E por último, quem você é no seu ministério, na sua igreja, o que você faz, se você é obediente, se você segue a palavra de Deus, se obedece ao Senhor. Então, a imposição de mão ela é muito séria, né? Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, não é para qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa escolhida, uma pessoa ungida do Senhor, uma pessoa que leva a palavra de Deus a sério, a pessoa que se conduz a sua vida sobre a palavra de Deus. É sério, irmãos, é muito sério isso. Usar nossas mãos, usar o óleo ungido para ungir alguém que não quer nada com a obra do Senhor. Né? Que muito pelo contrário, em vez de levar a obra do Senhor, de progredir, ele regride na obra. Então nós temos que ter esse cuidado, os pastores têm esse cuidado, os presbíteros têm que ter esses cuidados, os diáconos têm que ter esse cuidado de quando vão ungir alguém, né? De como vão ungir alguém na casa do Senhor. Né? Não, a palavra já fala aqui, não é de qualquer jeito, né? Paulo já está aqui dando um sermãozinho aqui em Timóteo, falou, olha, cuidado, tem que ser zeloso na condução, né? Disso aí, né? Tem que ter zelo pelas coisas do Senhor, não é de qualquer forma, não se precipite em dar essa unção, em ungir essa pessoa, né? E aqui, nota da revisão teológica, bem entendido, Deus é a verdadeira fonte de toda bênção, o legítimo abençoador com a imposição de mãos. O crente, em íntima ligação com o Senhor, ora e declara a bênção divina sobre uma pessoa, sem qualquer significado sacramentalista ou mágico. Não existe mágica, não é um sacramento, né? Qualquer pessoa, né? Pode impor, sim, as suas mãos sobre essa pessoa para abençoar ela, né? Mas não tem uma mágica, irmãos. Ali não é mágica, ali não é uma coisa sacramentada, não. Ali é dando unção, ali é orando, ali é ajudando a pessoa em oração, em consagração com o Senhor. Não existe uma mágica, não é uma coisa mágica, não é uma coisa, ai meu Deus, não é, sabe?
a gente tem que entender direitinho as coisas de Deus para poder passar para os outros, né? A gente tem que ter essas explicações. E esse tópico aqui dessa revista é maravilhoso, né? É uma lição completa de como a gente deve agir, né? Aplicação. Você tem praticado a imposição de mãos para declarar em íntima ligação com Deus bênção para seus filhos ou orar pelos enfermos? Você tem consciência de que a imposição de mãos está intimamente ligada à autoridade que recebemos de Jesus? É íntimo, né? Quando você é íntimo de Deus, quando você conhece Deus, você tem esse poder, você declara muito mais fácil, né? E só quem tem essa ligação, essa bênção e tem essa ciência de que não é de qualquer forma, é que a gente pratica, é que a gente faz, irmãos. Tem que ter muito cuidado. Terceiro tópico. Quem pode ungir e impor as mãos? Quem sabe este seja o ponto mais espinhoso, pois afinal, tanto a unção com óleo quanto a imposição de mãos tem base bíblica para a sua prática. Mas a pergunta em cuja resposta não encontramos consenso, diga-se de passagem, é: quem pode ungir enfermo com óleo e quem pode praticar a imposição de mãos? Em relação à unção com óleo, creio que, embora todos os discípulos tenham recebido autoridade para orar sobre os enfermos, a unção com óleo está restrita aos presbíteros. Observe, né? Aqueles que foram separados a uma função de diaconia e serviço. Isso tomando por base o texto de Tiago 5,14. Afinal, Tiago está escrevendo para um determinado grupo de cristãos. E se todos os crentes tivessem autorização para ungir com óleo, seria despropósito mandar chamar os presbíteros para fazê-los. Ele simplesmente diria: está alguém entre vós doente? Unja-no com óleo. A recomendação é: chamem os presbíteros. Por isso tem esse entendimento que quem pode usar o óleo para imposição, né, seria os presbíteros, diáconos, os pastores, que teria essa responsabilidade de usar o óleo para ungir, né? Não toda a igreja, mas os membros separados. Foi isso que Tiago escrevia, né? Igual a palavra fala. Ele não falou assim: a pessoa que está aqui, vem cá, unja. Não, ele falou assim, ele mandou chamar os presbíteros, né? Vá chamar os presbíteros, os diáconos, para que faça isso, né? Para que unja com óleo, né? São pessoas separadas, igual eu já falei, pessoas chamadas, né? Que têm os seus chamados ativos na obra do Senhor, pessoas específicas que o Senhor chamou, né? São eles separados para ungir com óleo. Convém destacar, entretanto, que não é o óleo que curará o doente. O texto diz: e a oração da fé salvará o doente. Tiago 5,15. Né? Não temos também no Novo Testamento nenhuma referência para ungir com óleo quem está sendo ordenado ao ministério, ordenado a rei e nem a sacerdote, ofícios do Antigo Testamento. Derramar 1 litro de óleo na cabeça do ordenado ao ministério da palavra não substituirá a unção que ele já recebeu do Espírito Santo, crendo, é claro, que ele recebeu tal unção do Espírito Santo, 1 João 2:20 e 27. No Novo Testamento, a imposição das mãos é suficiente para separar o obreiro a função que exercerá, né? Em relação à imposição de mãos, não há qualquer restrição, salvo na separação para funções ministeriais. Impor as mãos sobre os enfermos não é somente para pastores ou obreiros. Todos os crentes têm autoridade e podem orar, impondo as mãos. E transmitir bênção aos filhos através da imposição das mãos. Deveríamos praticar mais isso. Também
Deveríamos viver de tal maneira, transbordando do Espírito, a ponto de que, quando impuséssemos as mãos, as pessoas recebessem o batismo com o Espírito Santo. Né? Nós deveríamos ter esse relacionamento mais próximo com Deus, né? Esse relacionamento mais íntimo com o Senhor, né? Porque toda vez que você for transmitir essa bênção para a sua família, com as imposição de mão, né? Que o Espírito Santo já se derramasse sobre ela, né? Sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Nós podemos impor a mão sobre o nosso semelhante, sobre o nosso irmão, né? Derramando a bênção do Senhor sobre ele, desejando a bênção do Senhor sobre ele, né? Que recaia sobre a casa, sobre a família dele, a prosperidade, a unção, a sabedoria, o discernimento, né? Então nós deveríamos fazer isso constantemente com nossos irmãos, sabe? Jogar sobre ele, colocar nossas mãos e dar a ele toda a bênção, né? Que o Senhor coloque sobre ele toda a bênção, a prosperidade, a sabedoria, o respeito, o caráter. Então, nós deveríamos fazer isso. E nós não praticamos muito, irmãos. Nós não fazemos isso, né? Deixamos a desejar. Nós temos que fazer mais isso. Nós temos que nos dirigir ao nosso semelhante dessa forma, né? Nota da revisão teológica. Sem negar a realidade desse fato referido, não há nenhum mandamento expresso no Novo Testamento para impor as mãos sobre uma pessoa a fim de que ela seja batizada no Espírito Santo, pois é uma operação dele, independentemente de qualquer mediação humana. É do Senhor, né? Não difere uma coisa da outra, né? A impor as suas mãos, né, a fim de batizar, mas isso, ela é independente de qualquer coisa. Ela é do Senhor, né? Isso vem de Deus, é dele, é ele que tem que fazer isso sobre nós, né? Derramar o Espírito Santo sobre nós, saber que nós não somos merecedores, mas ele derrama a sua graça sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família, né? É nos derramar nos pés do Senhor, e é Ele o dono do ouro, da prata, é Ele o que salva, é Ele que cura, não é água ungida, não é tijolo ungido, não é nada ungido que vai te salvar ou que vai te curar. O que vai te curar, o que vai te salvar, o que vai te dar entendimento é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus, né? Que está do teu lado, que está contigo. Então, nós temos que ter isso, irmãos, conservar o Espírito Santo de Deus sobre nós, né? E ter essa convicção que é Ele que cura, é Ele que nos dá. Não é nada que nós coloquemos, que nós pegamos, tocha ungida, foguinho ungido, vassoura ungida. Não é nada disso. O Senhor não usou nada dessas coisas para curar as pessoas. O Senhor não usou dessas práticas, né, para derramar o seu Espírito Santo. Ele nos dá de graça. Nós não merecemos, mas Ele nos dá, né, essa graça imerecida derramada sobre nós. Quanto à imposição das mãos, para o ministério encontramos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento a liderança estabelecida por Deus, tendo esta prerrogativa. Em Atos 6, a igreja participava da escolha dos diáconos, mas leva e apresenta os candidatos, os apóstolos, que impõem-lhes as mãos e os separam para este ministério. É ao pastor Timóteo que o apóstolo Paulo recomenda que não imponha precipitadamente as mãos sobre ninguém, ou seja, não se precipite em separar alguém para o ministério. É o que eu já falei agora, não precipitemos para impor as mãos sobre ninguém para ministério, né? Tem que ser uma coisa muito, muito bem específico, muito bem escolhido. Tem que saber quem são aqueles separados, né? De que forma que ele vive, de que forma que ele vive o seu ministério, de que forma que ele vive fora da igreja, dentro da igreja, qual é o seu testemunho. Então, Paulo já falou aqui, né, para Timóteo, não seja precipitado, né, não imponha a sua mão precipitadamente sobre ninguém, sem antes saber da conduta dessa pessoa,
saber de que forma que ela vive a palavra de Deus, da que forma que ela leva a palavra de Deus. Isso é sério. Hoje qualquer pessoa é ungida a pastor, hoje qualquer pessoa é ungida a diácono, presbítero, e o que nós vemos é isso, as igrejas pobres de lideranças, né? Lideranças ativas, liderança com ordenanças sérias, porque unge qualquer um de qualquer forma, de qualquer jeito. Foi ungido hoje, amanhã já está fora da igreja. Foi ungido hoje, daqui a um mês está praticando atos ilícitos, né? Atos que não condizem com a palavra do Senhor. Hoje está sendo muito fácil ser pastor, ser pastora, ser diaconisa, ser presbítero. Então, há essa falha muito grande, porque aqui ele já está advertindo, não se precipite, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, né? Veja, investigue como é que essa pessoa vive, né? A aplicação dessa lição, segundo Tiago, a quem compete ungir os enfermos com óleo? Todos os crentes podem orar com imposição das mãos? Conclusão dessa lição, irmãos. É muito importante, diante de tantas distorções que vemos em nossos dias, termos a visão bíblica de práticas importantes, tais como a unção com óleo, a imposição das mãos, as confusões ou mau uso destes ensinos, tem feito com que muitos cristãos e igrejas não pratiquem a unção com óleo e a imposição das mãos. Que sejamos transmissores das bênçãos de Deus para as nossas famílias e para com aqueles que tanto precisam de um toque de cura, de restauração, etc. Que façamos tudo com decência e ordem, irmãos. Tudo com decência e ordem na casa do Senhor, né? Não é de qualquer maneira, não é distorcidamente que a gente leva. Por isso que a gente está vendo essas confusões, esses acontecimentos nas igrejas, essas dissidências nas igrejas, no mundo afora. Isso não é só do Brasil, não, é no mundo afora que a gente vê isso acontecendo, né? Porque não leva as coisas de Deus a sério, não lê a palavra de Deus, né? Muitos perecem pela falta do conhecimento. Muita gente não conhecia isso sobre essas coisas tão simples, que é impor a mão, e a imposição de mão e o óleo, né? Então, hoje essa lição nos deu esse conhecimento, né? Da gente saber como usar, como fazer na obra do Senhor. Por isso que a escola bíblica ela é muito importante. É importante a gente vir, a gente praticar, para que a gente não faça as coisas erradas, né? A gente agora tem um conhecimento, a gente agora sabe como usar, a gente agora sabe como fazer. Então, que nós possamos fazer da maneira correta, né? Usar as coisas de Deus a nosso favor, né? Usar ao nosso favor, não contra nós, né? O Senhor nos deu autoridade e poder para que nós possamos fazer isso, mas fazemos de maneira correta, impondo as nossas mãos, né, para abençoar os nossos irmãos, né? Os separados, que são os pastores, os presbíteros, com óleo, né, ungir aqueles que vão servir ao Senhor, que vão dar continuidade à obra, ao trabalho de Deus, que é árduo, né? Então é só um escolhido de Deus mesmo para levar, para ser pastor, para ser missionário, para levar a palavra de Deus, né? Não são todos que têm essa missão, não são todos que são escolhidos para isso. Então, quando o Senhor escolhe, ele tem que ser ungido com aquele que é escolhido por Deus, né? E que nós aprendemos muito isso, que foi muito e é muito útil, será muito útil para nós, né? É um aprendizado muito grande. Então, eu encerro aqui agora a nossa escola bíblica de hoje, né? Com essa revista maravilhosa, que foi a última lição dessa revista. Essa lição que nos ensinou muito, né? Como usar as nossas mãos para abençoar, como ungir, de que maneira ungir, a quem ungir, né? Muito esclarecedora. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe o seu lar, que o Senhor te dê uma noite tranquila, né? Um dia, amanhã de tranquilidade, uma noite de paz, e que nós possamos estar debaixo das mãos do Senhor, sobre todo esse tempo difícil, né? Que o Senhor venha cuidar das nossas famílias, da nossa casa, de todos nós, e que nós vamos orar agora para terminar essa lição.
Espírito Santo de Deus, Senhor, na tua graça infinita, Pai, que tu possa nos abençoar, ó Deus. Senhor, que tu possa trazer, meu Deus, o consolo, a paz, ó Deus amado. Que tu possa, meu Deus, nos dar, meu Deus, sabedoria para como usar e conduzir a tua palavra, ó Deus amado. Senhor, para que nós não subamos nesse altar em vão, ó Pai. Senhor, que nós possamos, meu Deus, ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, abençoa a tua casa, meu Deus. Abençoa os teus filhos, ó Deus querido. Aqueles que estão em missão, aqueles que estão longe da sua parentela, Pai. Abençoa cada um, abençoa o nosso pastor, a sua família, a sua casa, os seus pais, ó Deus. Senhor, abençoa todos os nossos membros dessa igreja, dessa casa, Pai. Senhor, que não estão aqui nessa noite, ó Deus querido, mas que estão no seu lar, ó Pai, que de alguma forma, de alguma maneira, não pôde participar, ó Deus. Senhor, mas vai visitando a cada um deles nesse momento, ó Pai. Senhor, visita a casa, visita o lar, ó Deus. Senhor, vai no mais profundo do nosso coração, ó Pai. Vê se há em nós um coração contrito e quebrantado diante do teu altar, Espírito Santo de Deus. Abençoando cada um de nós, ó Deus querido. Senhor, que nós possa cumprir sobre nós a tua obra, Pai, o teu ministério, ó Deus querido, nos capacitando, ó Deus, nos dando, meu Deus, entendimento, ó Pai, nos dando intrepidez, ó Deus, para levarmos a tua palavra, ó Deus querido. Senhor, ungindo a nossa cabeça com óleo, ó Pai. Senhor, que nós possamos, meu Deus, ser, meu Deus, agradável diante de ti, Espírito Santo de Deus. É o que eu te peço, ó Pai, nessa noite, Pai. Vai abençoando a todos, meu Deus querido. Abençoando essa nação, abençoando esse povo, ó Pai. Abençoando esse Brasil, ó Deus querido. Senhor, levando essas mazelas, Pai. Essas doenças, ó Deus querido. Que nós possamos, meu Deus, estar, meu Deus, debaixo das tuas mãos poderosas, ó Pai. Meu Deus, agradecendo, ó Pai, por essa palavra maravilhosa que tu nos deste essa noite, ó Deus. Esse esclarecimento, ó Pai, da tua palavra, abençoadora, confortante, meu Deus, aos nossos corações. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço, ó Deus querido. Amém, Jesus. Amém.